Deus para essa geração. Quantos querem nisso? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. É uma das passagens muito famosas, muito conhecidas na Bíblia, o ministério de Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Sabe, Jesus, quando ele esteve na terra, ele fez muitos milagres para muitas pessoas em diferentes formas. Mas nem todos os milagres foram relatados. Nem todos os milagres foram falados. A Bíblia diz que ele fez muitos outros, mas alguns a Bíblia relata algumas vezes na Bíblia. E esse é um deles. Eu acredito que quando a palavra de Deus decide nos revelar algo, é porque quer que nós aprendamos. E à medida que nós lemos e relemos e meditamos, nós começamos a pensar pela perspectiva dos céus. E em Marcos, capítulo 10, versículo 46, conta a história de um cego, de um mendigo. Versículo 46 diz: Eles chegaram a Jericó, enquanto Jesus, seus discípulos e uma enorme multidão estavam debaixo, deixando a cidade. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas iradas diziam para ele se calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Chamem-no, disse ele. Eles chamaram o cego e lhe disseram: Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Ele jogou a sua capa de lado, deu um pulo e foi até Jesus. Jesus o viu chegando. O que você quer que eu faça por você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, permita que eu enxergue novamente. Vá, disse Jesus, sua fé o salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e passou a segui-lo pelo caminho. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Essa é a tua palavra nessa manhã. Nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo. Nós abraçamos a tua realidade. Eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre os seus filhos, para que nós possamos nos movimentar de acordo com a tua vontade e com o teu querer, para que nós possamos crescer de acordo com aquilo que o Senhor preparou para os teus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse relato que nos ensina a operar com o Senhor de uma forma poderosa, nos ensina princípios que nós podemos abraçar e viver de acordo com a tua vontade. Eu oro para que nós possamos viver essa realidade do céu sobre nós, que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo, para que nós possamos servi-lo de todo o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, essa história nos ensina muito. Essa história nos conta a história de um homem que era cego e mendigo e que agora ele tem uma oportunidade. Sabe, Jesus ficou muito conhecido pelos milagres que ele realizava. Jesus fazia coisas que ninguém fazia. Ele curava pessoas, enfermos, expulsava demônios. Ele fazia coisas que a medicina na época não conseguia fazer e há coisas que a medicina ainda hoje não consegue fazer. E ele ficou muito conhecido. Com certeza havia milhares de cegos naquela época. Sabe, a gente não... Naquela época, milhares de leprosos. Mas a Bíblia relata que alguns desses leprosos foram curados, assim como alguns desses cegos foram curados. Mas a história de Bartimeu, a Bíblia nos dá o nome dele, nos mostra alguns princípios que podem ser aplicados para a nossa vida hoje. Sabe, às vezes nós queremos que a vida seja do nosso jeito. E a vida não é do nosso jeito. As coisas não são do nosso jeito.
Nós sabemos disso. Quando nós vamos para a realidade do mercado de trabalho, quando nós vamos para a realidade de um casamento, da criação de filhos, nós sabemos que não é do jeito que a gente pensa. Nós precisamos aprender a nos movimentar diferente. Ou nós nos movimentamos diferente, ou nós sempre encontraremos derrota em áreas que nós gostaríamos de vencer. E da mesma forma é o reino de Deus. No reino de Deus não é do nosso jeito. Não é o Deus que eu penso que tem que ser daquele jeito. Sabe, Deus tem que se compadecer de mim porque eu sou desse jeito. Não, não. A gente se alinha ao propósito de Deus e a gente aprende a se mover com Deus para que nós possamos alcançar vitória. Para que nós possamos romper com o Senhor. Vocês estão comigo ou não? Nós os aprendemos. Então, Deus não trabalha com a moeda da pena, da dor, do vitimismo. Deus não olha para você e fala, coitadinho, você precisa de um milagre. Algumas pessoas pensam assim, olha, eu não vou orar a Deus porque Deus tem mais coisas a fazer do que simplesmente cuidar dos meus pedidos. Sabe, tem muitas pessoas na África. Bom, se necessidade fosse o que fizesse Deus se mover, Deus estava só se movendo na África e em países pobres. Deus estava só se movendo nos hospitais. Deus não se move nesses lugares apenas. Deus se move em lugares que há fé. A fé é a moeda de Deus. A fé é a moeda de Deus. Não a nossa necessidade. Não o nosso vitimismo, mas a fé é a moeda que faz com que Deus se mova. As atitudes de fé. E Jesus vai falar algo muito interessante. Ele fala que na época do profeta, muitos anos atrás, haviam vários leprosos em Israel, mas só Naamã, um estrangeiro, foi curado de lepra. Ou seja, alguém de fora enxergou o poder de Deus que as pessoas que estavam ao redor daquele profeta não conseguiam enxergar. Sabe, Jesus curou muitos leprosos, mas ele não foi numa colônia onde tinha pessoas só com lepra. Algumas pessoas falam assim, fulano tem um dom de cura, por que ele não vai nos hospitais curar? Porque lá não é um ambiente de fé. Deus se move em fé. Está vendo que os nossos conceitos são errados? E outra coisa, às vezes a gente pensa, não vou orar porque Deus tem mais outras coisas para fazer, como se o poder de Deus fosse limitado, é ilimitado. Se todo mundo pedisse ao mesmo tempo, com fé, o tempo todo, ainda assim não seria suficiente para esgotar todos os recursos e o poder de Deus. Então nós não precisamos nos excluir daquilo que Deus está nos dando ou das nossas necessidades. Na verdade, Jesus diz, tudo que você pedir em meu nome, o meu Pai Celestial vai realizar, tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, e a palavra tudo em grego significa tudo. Deus se move a partir da nossa fé. E a Bíblia nos conta, não porque esse homem era cego, porque haviam muitos outros cegos, mas algumas atitudes que ele tem revelam um pensamento e um coração por trás dessa atitude. Primeira coisa, esse homem era cego. Ele não nasceu cego, ele se tornou cego. E a sua cegueira levou ele numa posição de necessidade. Ele se tornou um mendigo. Ele mendigava para sobreviver, para viver. Ele se tornou uma vítima das circunstâncias. Ele se tornou uma vítima de algo que ele não podia controlar. Quantos de nós já nos tornamos vítimas de coisas que nós não podemos controlar? Você não pediu por aquilo, você não quis aquilo, mas as coisas ao seu redor tomaram uma circunstância que você não tem controle sobre. E esse homem, para exercer essa função de pedinte à beira da estrada, ele precisava de uma capa que era dada pelos romanos, que era uma capa que dizia, esse homem tem autoridade, ou na verdade ele tem autorização para pedir aqui. Ninguém pode tirar ele daqui, ele é cego de verdade. Ele não está mentindo. Agora esse homem ouve que tem uma chance. Ele ouviu falar de Jesus. Quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos em dependência dos outros em áreas da nossa vida que nós não deveríamos estar, nós não podemos nos mover em muitos lugares. Nós precisamos do favor dos outros. Às vezes é uma das coisas difíceis para nós, né? Quando você depende de alguém para fazer algo para você que é tão importante, você precisa que aquela pessoa faça. Esse homem, ele dependia dos outros, ele não podia enxergar.
Ele ficava pedindo, não só pela sua sobrevivência, mas com certeza para ir para algum lugar. Mas ele ouviu. Eu acho isso interessante. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Ele descobriu e ouviu que Jesus de Nazaré ia passar por onde ele estava. Jesus, aquele que cura o enfermo, que expulsa demônios, ia passar aonde ele estava. Se Bartimeu tinha uma chance de ter a sua vida mudada, essa chance era naquela hora. Eu não sei se você sabe, mas tem portas e tem oportunidades que passam na nossa vida, que elas não voltam mais. Existem moveres e milagres que Deus está realizando que eles não voltam mais. Bartimeu tinha uma chance de ter a sua vida transformada. Ele não tinha certeza, mas ele tinha uma chance. E a Bíblia diz que ele estava sentado à beira da estrada quando viu que era Jesus de Nazaré. Ele começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de mim. Bartimeu viu uma oportunidade e ele começa a reconhecer, eu acho isso poderoso, ele reconhece quem é Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus. Quando ele diz que Jesus é filho de Davi, Bartimeu reconhece que Jesus é o Messias. Ele sabia, a partir das palavras proféticas, que quando o Messias viesse, ele ia curar os cegos, ele ia curar os enfermos, ele ia fazer milagres, sinais e maravilhas. Então Bartimeu, naquele momento em que ele está ali pedindo, ele está fazendo algumas coisas. Primeiro, ele reconhece que Jesus é mais poderoso e mais forte do que a sua cegueira. Primeiro sinal para nós vivemos uma vida de milagre em Deus: reconheça o Senhor. Reconheça que o Senhor é maior do que as suas dificuldades. Às vezes nós chegamos diante de Deus e apresentamos o nosso problema, como se o nosso problema, a nossa circunstância fosse maior do que Deus. Isso não é adoração. Adoração é quando você reconhece que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é maior do que a sua circunstância. É maior do que aquilo que você está vivendo. É maior do que a sua história. Ele pede para Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu acho isso poderoso. E ele clama. Mas a Bíblia diz, no versículo 48, muitas pessoas o repreendiam, ou muitas pessoas iradas diziam para ele se calar. É aqui um primeiro passo que eu acho poderoso. Bartimeu aproveita a oportunidade, número 1. Número 2, Bartimeu reconhece quem Jesus é. Número 3, Bartimeu agora vai ter que lutar contra pessoas, de alguma forma, que não o conhecem ou que o desprezam para ter a sua vida transformada. Sabe? Tem pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Eles se irritam quando você está mudando de vida. Pessoas que não querem que você incomode, porque não sei, porque eu não quero, mas o que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com esse novo modelo? Não, eu acho que você não deveria ser crente, mas o que você tem a ver com isso? Eu acho que você não deveria buscar Deus, mas o que você tem a ver com isso? Sabe, às vezes já é difícil no nosso interior sair daquela posição, mas quando nós decidimos sair daquela posição, ainda nós vamos encontrar resistência do lado de fora. Coisa que quando você começou a caminhar com Jesus, você encontrou resistências do lado de fora. Você encontrou resistências para caminhar com Jesus, para ter a sua vida mudada. Ao invés de pessoas ficarem alegres com você e falar, poxa, agora ele vai buscar mais a Deus. Poxa, agora ele vai ter uma vida transformada. Essas pessoas começam a ficar iradas sem nenhum motivo. Elas começam a ficar revoltadas com você sem nenhum motivo. São as pressões externas. Muitas pessoas diziam para ele se calar. Mas deixa eu falar para você, querido. Essas pessoas não estavam na posição de Bartimeu. Essas pessoas não sabiam o que ele sofria. Essas pessoas não sabiam o que era ser cego. Sabe, às vezes, querido, quando alguém está buscando muito a Deus, alguém que está tendo a vida transformada, às vezes parte de nós, às vezes nós somos essas pessoas, nós não somos o Bartimeu, nós somos aquele que fica irado com alguém que está querendo mudar de vida.
Nós ficamos revoltados com alguém que está querendo mudar de vida. Mas isso não é responsabilidade sua. Isso não é responsabilidade nossa. Ao invés de nós encorajarmos essas pessoas a falar assim, é isso mesmo, você está pegando uma oportunidade, Jesus está aqui, vai com tudo, busca a Deus. A gente fala, não precisa ser tão forte nos seus posicionamentos, não seja tão radical, isso não é saudável para você. Sabe, nós ficamos irados com alguém que está buscando uma mudança de vida, ao invés de encorajarmos essas pessoas. Ao invés de nos levantarmos, essas pessoas estavam iradas. E elas que não tinham nada a ver com a vida de Bartimeu, manda ele se calar. Mas tem uma coisa interessante para nós termos a nossa vida transformada. Nós precisamos ouvir as vozes corretas. Precisamos ouvir as vozes corretas. As vozes que nos levam para mais perto do Senhor e do milagre. A mudança de vida não vai vir só porque nós queremos, mas porque nós somos perseverantes. Bartimeu não prestou atenção nessas pessoas que estavam mandando ele calar. E a atitude dele mostra um nível de fé. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se nós formos guiados pela opinião das pessoas, por aquilo que elas acham de nós, nós nunca vamos chegar do outro lado. Sabe? Alguns de vocês estão com medo de desagradar pessoas que você gosta, pessoas que estão ao seu redor. E Deus está falando algo para você, Deus está ministrando algo na sua vida. E aí nós, às vezes, vamos, mas não vamos 100%. Nós olhamos mais para o nosso problema. Nós não nos focamos naquilo que Deus quer fazer e nós ficamos presos à opinião de pessoas. Mas hoje, em nome de Jesus, se desconecte da opinião das pessoas. Porque essas pessoas não têm nada para te oferecer a longo prazo. Mas Jesus tem. Jesus tem algo para te oferecer. Jesus tem algo para mudar a sua vida. A Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto. Ele ouviu as críticas, talvez alguns amigos, talvez alguns doadores, pessoas que ajudavam ele de vez em quando com a esmola, pessoas que ajudavam ele com a comida. Quem sabe? Mas Bartimeu não queria mais ser dependente. Ele queria voltar a enxergar. Ele queria ver as coisas por uma nova perspectiva. Continue caminhando comigo. Bartimeu gritou ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 49 diz: Jesus parou. Chame-no. Disse. Havia muitas pessoas, por onde Jesus caminhava, havia muitas pessoas enfermas, muitas pessoas passando por dificuldade, com certeza. Mas Jesus para por Bartimeu. Sabe por que ele para? Porque Bartimeu demonstrou algo que move os céus. Ele demonstrou fé. Ele não disse que tinha fé. Ele demonstrou a fé. Ele demonstrou a fé quando ele começou a clamar. Ele demonstrou a fé quando as pessoas mandaram ele calar e ele clamou ainda mais alto. E sabe o que faz Jesus parar? Não a nossa dificuldade, não a nossa necessidade, mas a nossa fé. A nossa perseverança. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas elas não têm obra. E a palavra de Deus fala sobre isso. Olha, se você diz que tem fé, mas não tem obra, né, eu quero dizer para você que não tem como comprovar a sua fé. A fé sem obra, ela é morta. Eu consigo mostrar a minha fé a partir das obras. Eu consigo mostrar a minha fé a partir daquilo que eu ando fazendo. Às vezes nós queremos, mas nós não cremos. Então Jesus para tudo que ele está fazendo. Imagine toda aquela multidão, para os seus discípulos. Um tempo com Jesus era algo muito valioso. Jesus para e diz: chama um cego. Chame o cego. Muitas pessoas chamam por Jesus, mas nem todo mundo Jesus para. Assim como muitas pessoas tocavam em Jesus, mas nem todos que tocavam em Jesus foram curados. Mas uma mulher que tinha fluxo de sangue por
12 anos, ela tocou Jesus de uma forma diferente. Ela tocou Jesus em fé. E quando ela tocou Jesus em fé, a Bíblia diz que Jesus estava sendo apertado pela multidão. E Jesus para o que ele está fazendo e diz o seguinte: alguém me tocou. Os discípulos falam assim: Jesus, você deve estar de brincadeira comigo. Não é possível. Olha o tanto de gente aqui ao nosso redor, Jesus. A multidão está nos apertando. Claro que alguém te tocou. Jesus fala: não, não, não. Vocês não entenderam. Alguém me tocou. Para tudo. E ele diz: sabe por que eu sei que alguém me tocou? Porque de mim saiu poder. Sabe, muitas pessoas podem até tocar em Jesus, mas se nós tocarmos em Jesus sem fé, não vai liberar nada. Se nós tocarmos em Jesus sem a fé, sem a convicção, não vai ser liberado o poder dos céus. Muitas pessoas vêm à igreja, mas se nós não adorarmos em fé, em convicção, não vai liberar nada do céu para nós. Muitas pessoas oram, mas elas não oram com fé, elas não perseveram, e isso não libera nada para nós. Mas quando nós entramos na presença de Deus, não é pelo muito que falamos, mas é pelo nosso coração entregue. A glória de Deus vem. Às vezes um suspiro se torna uma oração de fé. Um suspiro se torna uma oração de fé, que faz os céus se moverem. Jesus parou para ouvir esse homem. Jesus parou para ouvir esse homem. Sabe, deixa eu falar algo para você que eu tenho observado nesses anos pastoreando, que é uma das coisas que mais impedem pessoas de viverem o projeto que Deus tem para elas. Geralmente é um ataque na fé, mas é um ataque sutil. O que significa isso? Deus está mudando a nossa vida. E você começa a crer. Você começa a se entregar ao Senhor. Mas de repente você começa a ter dúvidas, porque pessoas chegam a você, o ambiente chega a você, as más notícias chegam a você, e essas más notícias começam a gerar dúvida no seu coração. E o contrário da fé é dúvida. A fé é certeza. A fé é convicção. Eu tenho certeza. Aí você tem toda aquela certeza e está buscando a Deus com convicção, com certeza. E alguém chega para você e fala assim: mas será que é mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que se você entregar a sua vida, olha tanta coisa que está acontecendo, tantos escândalos. Você fala, sabe, o Senhor falou comigo para eu gastar tempo orando. Falou, olha, eu conheci. Aí alguém chega para você e fala assim: isso aí vai te deixar louco. Orar muito te deixa doido. Você está sendo muito radical. Eu acho que você não está bem. Eu acho que você precisa ir ao psicólogo. Aí você fala, rapaz, eu acho que é mesmo. Eu acho que não sei se isso é normal, não. Nós começamos a ouvir vozes, quando não são pessoas tentando nos impedir, são pessoas lançando, ou o inimigo lançando sementes de dúvida. Isso nos impede de ser 100%. A palavra de Deus fala, e Tiago vai falar sobre isso. Olha, quando você pedir ao Senhor, peça crendo, não duvidando, porque aquele que duvida não recebe nada de Deus. Quem duvida não recebe nada de Deus. E nós, eu acho que faz parte da nossa cultura como brasileiros, nós somos desconfiados. Nós confiamos desconfiando. Nós esperamos o golpe. Nós não entregamos por inteiro. Sabe? É parte da nossa cultura. Nós gostamos não gostando. Nós estamos lá, mas não estamos. É parte da nossa cultura. Crer de todo o coração, entregar de todo o coração, dar toda a nossa vida de todo o coração. Mas eu creio que o Senhor está gerando em nós e restaurando em nós a pureza da fé. Deus está restaurando em nós a pureza da fé. A fé que vai fazer a gente ver milagres, sinais e maravilhas. Com o coração de Deus, não com dúvida, não com sementes malignas que nos impedem de viver o melhor de Deus. Aquilo que foi liberado para nós em Cristo Jesus. Jesus manda chamar o cego. É engraçado que nessa terceira parte do versículo 49, as pessoas dizem para Jesus, para Bartimeu, ânimo, levante-se, ele está chamando você. Há minutos atrás,
Um grupo de pessoas estava dizendo: fica calado, Bartimeu, você está atrapalhando o culto. Cara, você me incomoda. Mas agora, as pessoas estão me encorajando. Elas estão dizendo: é isso mesmo, você conseguiu, eu sempre acreditei. Não concordava no começo não, mas eu fiquei guardado, mas eu sempre acredito, no fundo, eu sempre tive com você. Imagine, Jesus, para tudo. Agora as pessoas dizem: ânimo, levante-se, Ele está chamando você. Sabe, alguns de nós, deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos querendo mudar de vida, esperando, nós só vamos mudar de vida quando nós achamos que alguém precisa acreditar em nós. Eu vou explicar isso melhor. Às vezes você está esperando assim: cara, eu não mudo de vida, porque ninguém acredita em mim. Não interessa. As pessoas não precisam acreditar em você. Você está esperando um apoio de fora, elas não precisam acreditar em você. Posso te contar um segredo? Nem os irmãos de Jesus criam nele. Se nem os irmãos de Jesus criam nele, por que alguém tem que acreditar em você? Não interessa, desde que você acredite naquilo que Deus está falando sobre você. Naquilo que Deus está falando sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. Pastor, eu não acredito na minha família. As pessoas não acreditam na minha família. Não interessa. A pergunta é: você acredita? Você acredita? Porque no momento em que Bartimeu acreditou, as pessoas não acreditaram. Mas quando a sorte dele começou a ser mudada, as pessoas começaram a falar: eu acho que ele vai ser curado. Ânimo, levante-se. Ele está chamando você. No versículo 50, diz algo que nos ensina profundamente. E uma dessas coisas é: olha a fé de Bartimeu. Ele jogou a sua capa de lado, deu um pulo e foi até Jesus. A fé de Bartimeu é: quando Jesus o chamou, ele pega a sua capa. A capa era a autorização que ele tinha para pedir esmolas. Era o que definia ele como um pedinte. Era o que definia ele como alguém necessitado, como uma vítima. Ele tinha autorização para viver essa vida. Sabe, às vezes quando nós sofremos por certas circunstâncias e nos tornamos deficientes, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente, nós adaptamos o nosso corpo para aquilo. Talvez Bartimeu já estava acostumado a ser cego. Bartimeu, quando ele se levanta e joga a sua capa, eu não sei se você sabe, mas ele era cego e ele não podia achar essa capa de volta. Quando ele jogou a capa, alguém podia pegar essa capa dele. Mas ele joga a capa, sabendo no íntimo do seu ser que ele não iria precisar dela de novo. Ele não iria precisar dessa capa. Que a partir daquele dia, ele não ia mais estar sentado naquela estrada, pedindo para as pessoas o ajudar, pedindo para as pessoas o levar para casa. Ele deixou aquele nome de um mendigo cego. Porque agora ele ia ter um encontro com Jesus. Ele jogou sua capa e deu um pulo. Ah, querido. Após a perseverança, quando você ouve a voz do Senhor, você precisa estar decidido a não ter plano B. Sabe? Bartimeu não enrolou a capa. Colocou do lado e falou assim: vou lá, né? Vai que dá certo. Mas se não der,
Foi tão difícil pegar uma autorização por essa capa. A fé não tem plano B. Não tem plano B. Ele jogou a capa. Ele não ia pegar mais essa capa. Ele não sabia a cor de capa. A fé não tem plano B. Ele não foi para ver se ia acontecer alguma coisa. Ele foi. E a Bíblia diz, o que é o pulo? Ele dá esse pulo. Quando você está animado, quando você está feliz, quando você está prestes a ter a sua vida transformada, meu irmão, você não levanta assim, eu acho que eu vou lá ver se Jesus vai me curar. Ele falou, consegui a minha oportunidade. Consegui o meu momento. A Bíblia diz, Jesus o viu chegando. O que você quer que eu faça por você? Perguntou Jesus. Imagine Jesus ocupado, milhares de pessoas ao seu redor, milhares de pessoas enfermas, mas Jesus agora para tudo que ele está fazendo. Tudo que ele está fazendo para conversar com esse cego. E faz uma pergunta poderosa. Ele fala, o que você quer que eu te faça? Isso nos mostra uma outra parte do caráter de Deus. Primeiro, Deus não vai invadir certas coisas da sua vida. Ele respeita o que você quer. Sabe, às vezes nós achamos que nós conhecemos mais as pessoas do que elas mesmas. Talvez o sonho de Bartimeu era casar. Senhor, eu não quero ser cego não, mas eu posso até ser cego, está tudo certo. Mas uma esposa, Senhor, me ajudando, ia ser tão bom. Olha o que Jesus faz. Olha a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se hoje você conseguisse uma audiência por Jesus, Rei dos Reis, e ele te fizesse essa pergunta, o que você quer que eu te faça? O que você responderia? O que você responderia? O mestre disse, então disse o cego, permita que eu enxergue novamente. E Jesus diz, vai. A sua fé o salvou. Vá, a sua fé o salvou. É importante isso entender. Bartimeu teve a sua fé, teve a sua visão restaurada à medida que ele se movimentou. Jesus responde e dá uma ordem. Toda vez que nós recebemos algo de Deus, Deus nos dá uma instrução para fazer. Nós temos que nos movimentar. À medida que ele se movimentou, ele foi curado. Jesus cura Bartimeu utilizando o material da fé que havia no seu coração. E a Bíblia diz que imediatamente ele voltou a enxergar e passou a seguir pelo caminho. Eu quero te falar algumas coisas, alguns princípios que estão aqui, além daquilo que eu venho falando. Primeiro princípio, existem coisas no reino de Deus que não vão vir na sua mão de mão beijada. Alguns anos atrás, eu tinha dificuldade em entender algumas parábolas de Jesus, quando Jesus diz o seguinte. Ele fala o seguinte, não se preocupem com o que comer e com o que beber, porque o Pai Celestial dá essas coisas para você. Se Ele alimenta os pássaros, por que Ele não vai alimentar você? Eu entendi, gente, mas se eu não trabalhar, eu vou comer o quê? Como que Deus vai me dar? O problema é que nós entendemos a questão do dar e receber de Deus como a ideia de esmola. Como se Deus fosse na nossa casa para nos dar as coisas. Deus não vai fazer isso. Porque Ele anula um princípio dele mesmo, que é o princípio do trabalho. Deus ama com que a gente trabalhe, amém? Querido, trabalho não é maldição não, viu? Maldição é salário. Deus ama o trabalho. O trabalho é a forma que Deus escolhe para liberar em nós o potencial que nós carregamos. Você não sabe até onde você vai até começar a trabalhar.
todo o potencial que tem em você. Deus ama o trabalho. E aí você começa a entender algumas coisas. Bom, Deus não vai anular um princípio por causa de outro. Eles precisam se complementar. Até que um dia, eu fui olhar o original dessa palavra em grego na Bíblia. E um dos significados dessa palavra dar, que Jesus utiliza, significa Deus deixará ser tomado. Olha isso. Então, o dar de Deus é permitir com que você tome o que é dele. Olha o que a Bíblia diz em Salmos. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. A Bíblia também diz em Salmos que se Deus não construir a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não proteger, em vão trabalham os sentinelas. Ou seja, existe a parte física, existe, mas é o Senhor que permite com que a gente alcance vitórias. Alguém aqui já trabalhou e não recebeu nada? Alguém que sente que você está fazendo um monte de coisa, mas o resultado não chega? Alguém já chegou nisso? Você fala, cara, eu fiz e as coisas não funcionaram. E de repente, quando você começa a buscar a Deus, um dia rende, as coisas prosperam, ou seja, Deus é que permite com que as coisas sejam tomadas dele ou não. Alguns de nós estamos com portas fechadas. Nós trabalhamos muito. Nós economizamos. Nós temos um dinheiro guardado. Mas de repente acontece alguma coisa que todo o dinheiro guardado que você tinha perdido. A Bíblia diz algo poderoso. Ela diz para nós que o Senhor permite ser tomado. Significa o seguinte, a terra que você planta, ela é de Deus. Você pode até plantar uma semente, mas se Deus decidir não te dar o fruto, não vai funcionar. Então, quando Deus diz para nós, eu permito que você tome, Ele está dizendo, você pode trabalhar, que o fruto que você está buscando vai acontecer. Você pode ir, que eu estou com você e você vai ter resultado. Você pode fazer, porque eu vou permitir, as minhas bênçãos vão estar ao seu redor e aquilo vai prosperar. Esse é o dar de Deus. O dar de Deus é permitir ser tomado. Sabe, Jesus não saiu de onde ele estava para ter um encontro com Bartimeu. Ele passou perto de Bartimeu. Bartimeu teve que trabalhar para receber o milagre. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você entende? Jesus passa perto de Bartimeu. A função de Bartimeu era, Jesus, eu não vou perder essa oportunidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade. Jesus fez algo que ativava a fé de Bartimeu. Alguns de nós estamos tristes com Jesus, porque Jesus não entrou na nossa casa, passou na nossa porta, mas ele não entrou na nossa casa, meu irmão. Jesus não vai entrar na sua casa, ele vai passar na sua porta. É responsabilidade sua abrir a porta da sua casa e gritar para que Jesus entre. Isso é a vida de oração, é responsabilidade sua. Se levantar e falar, Jesus, ei, você passou por aqui, vem cá. Eu preciso de um milagre. Eu preciso me mover de uma forma diferente. É nossa responsabilidade. Algumas coisas no reino de Deus eu venho aprendendo nesses anos. Deus, com a sua graça maravilhosa, derrama sobre nós, nós não estávamos nem esperando, e vivemos algo incrível em Deus. Mas as outras coisas de Deus, nós precisamos ir atrás. Isso se chama maturidade. Você vai ver na Bíblia alguns momentos em que Deus muda de ideia, porque homens e mulheres clamaram. Talvez, por tudo que nós plantamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso emprego, nós estamos indo por um caminho de destruição, de derrota. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que não precisa ser desse jeito. Que se nós clamarmos, se nós levantarmos a nossa voz, aquele que pode todas as coisas, ele tem o poder de mudar o rumo, a rota de destruição no qual nós estamos aqui. Amém. Aleluia. A vida de Bartimeu foi transformada, porque Bartimeu aproveitou a oportunidade. O próximo ponto que eu aprendo, queridos, nunca perca a oportunidade do sonso.
Sabe? Jesus nunca mais voltou para Israel até hoje. Moisés nunca mais saiu do Egito. Às vezes eu sinto que, com coisas sérias do reino espiritual, da presença de Deus, nós falamos assim, não, eu não vou não. Amanhã vai acontecer de novo. Nossa, está tendo um milagre? Deus está fazendo algo poderoso? Ah, acho que amanhã eu vou na igreja. Semana que vem o pregador vai estar aí? Semana que vem ele vai estar aí. Acho que eu vou toda semana. Eu sei que eu preciso, eu não quero parecer que eu estou precisando muito, sabe? Não quero assustar as pessoas, meu irmão. Se é um milagre, assuste quem quer que seja. Seja desesperado. Seja desesperado. Seja desesperado pelas coisas dos céus. Seja humilde o suficiente para receber as coisas dos céus. Busque a Deus, clame ao Senhor. Não, mas eu não quero incomodar Jesus. Incomode, Ele gosta. Ele gosta de pessoas que respondam com fé. Que se move. Hoje nós temos uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade de ver um milagre. A palavra de Deus fala ao poderoso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Sabe o que significa isso? Chegarão dias e que nós não poderemos mais buscar, o invocar porque ele não está aberto. Existe um prazo. Como Bartimeu, eu quero te encorajar a parar de esperar Jesus entrar na sua casa. Nem todo mundo vai ser Zaqueu. Nem todo mundo vai subir numa árvore e Jesus vai olhar para ele e falar assim, Zaqueu, eu vou dormir na sua casa? Mas não precisamos ser Zaqueus. Às vezes nós precisamos ser Bartimeu. Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não prestar atenção em mim. Enquanto nós não conversarmos. Alguns anos atrás eu conversei com uma irmã tão preciosa que ela perdeu seus 2 filhos. Ela estava grávida de gêmeos. Ela perdeu seus 2 filhos, uma mulher de Deus. Na hora de nascer, os filhos nasceram mortos. Imaginem, se entregou sua vida a Jesus e crê que tudo vai bem, porque é o que nós cremos, e de repente agora você tem os filhos que nasceram mortos. Gêmeos que nasceram mortos. E para as mães que já perderam o filho, elas sabem a luta que é, a dificuldade, você voltar para casa com tudo preparado. O seu corpo esperando amamentar essas crianças. Mas os filhos não estão lá. E essa irmã disse que ela contou ao poderoso, ela falou, sabe, a gente tem palavras que a gente não fala com Deus, mas a gente sabe que o clima não está bom. Eu cheguei para Jesus um tempo e falei, Jesus, nós precisamos resolver algo. Eu perdi 2 filhos. Eu confiei no Senhor e não aconteceu. E ela disse que foi para o seu lugar de oração e ela, eu só saio daqui com uma resposta. Eu só saio daqui com um encontro. Ela disse que começou a orar e chorar e orar e chorar e apresentar diante de Deus, orar e chorar. E ela disse que de repente uma presença entrou no lugar onde ela estava. E ela se viu no colo de Jesus. Jesus tomando no colo. Jesus não explicou o motivo. Ele não falou o que era. Mas a consolou de uma forma tão poderosa. Ela disse que quando ela saiu desse lugar, o coração dela estava leve. Ela estava liberta. Ela estava em amor e em paz com Jesus novamente. E ela fala, Jesus, esses filhos se foram. Mas eu quero ter outros gêmeos. Passa um tempo, ela engravida. E ela tem um filho. As pessoas celebram com ela, porque agora tem um filho. Esse filho está vivo, está tudo bem. Ela fala assim, amém, obrigado Jesus por esse filho. Mas eu quero ter gêmeos. Passa um outro tempo. Ela engravida. E agora ela tem gêmeos. A
partir de encontros com o Senhor. Encontros com o Senhor. Isso é que você se colocasse